Prepare-se para uma jornada que desafiará seus sentidos e seu coração. No Mix AF, onde o passado e o futuro colidem, vamos explorar o lado mais sombrio e perigoso da engenharia humana. Estradas que parecem saídas de pesadelos e exigem coragem, habilidade e um pouco de sorte para atravessar. Fique com a gente o vídeo todo. Hoje, revelaremos as 12 estradas mais perigosas do mundo, onde a beleza da paisagem esconde riscos mortais. Até hoje são conhecidos mais de 160 milhões de quilômetros de estradas em todo o mundo. Embora a maioria esteja pavimentada, nivelada e sinalizada, muitas delas fogem a este padrão, e para atravessá-las são necessários veículos robustos e motoristas experientes. Mas existem ainda estradas ainda mais perigosas, seja por penhascos íngremes, curvas fechadas ou riscos de deslizamentos e terremotos. Essas são as estradas tão difíceis de atravessar que podem tirar a vida daqueles menos atentos que caem em suas armadilhas. Ajuste o volume, apague as luzes e segure firme. A contagem regressiva começa agora. Posição 12. Karakoram Highway. A Karakoram Highway leva os viajantes por uma extensão de 1.300 km entre a China e o Paquistão, e é considerada a oitava maravilha do mundo. Sabe por quê? Esta estrada oferece vistas deslumbrantes. Ela é o exemplo perfeito de como algumas das mais belas paisagens da natureza também podem ser as mais mortais. A Karakoram Highway atinge mais de 4.500 metros acima do nível do mar em seu ponto mais alto, onde o ar é rarefeito e a respiração se torna uma tarefa muito difícil. Espere também muitos deslizamentos de terra, pedras caindo, inundações, avalanches e penhascos íngremes de onde você pode cair. É uma jornada bastante aterrorizante, apesar de ser uma estrada tão popular. Na verdade, grande parte da Karakoram Highway segue a antiga Rota da Seda, uma das mais importantes rotas comerciais da história humana. Mas a estrada como a conhecemos hoje foi construída pela primeira vez em 1959, e cerca de 1.000 trabalhadores infelizmente perderam suas vidas durante a construção por causa de explosões de dinamite e os deslizamentos imprevisíveis. Em outra ocasião, 17 pessoas morreram quando seu ônibus caiu em um cânion após o motorista entrar em uma curva fechada muito rápido. E apenas um mês antes desse incidente, um turista foi morto quando um deslizamento de terra atingiu sua van. Essas são tragédias que fazem lembrar que na Karakoram Highway todo cuidado é pouco, habilidade na direção são essenciais e não esquece da sorte, você vai precisar. Posição 11. Fairy Meadows Road. Localizada no Paquistão, essa incrível e perigosa estrada montanhosa se estende por pouco menos de 16 km, mas os perigos da jornada farão com que esses 16 km pareçam os mais longos de sua vida. A Fairy Meadows Road é composta principalmente por estradas de cascalho instáveis, em uma altitude traiçoeira de até cerca de 2.400 metros, com várias curvas estreitas que, se tomadas com muita velocidade e sem cuidado, podem ser fatais. Sim, é um destino deslumbrante, mas prestar atenção demais na paisagem pode fazer com que você perceba a completa falta de barreiras de proteção um pouco tarde demais, e não há nada que impeça um veículo de cair no penhasco, e acredite, muitos caem. Essa estrada não é para os fracos de coração. A Fairy Meadows Road começa na Karakoram Highway, sim, isso mesmo. A estrada que vimos na posição 12 da nossa lista, e leva até a vila de Tato, e não comporta veículos muito maiores que um Jeep. Eventualmente, ela chega a um ponto tão estreito que o resto da jornada desafiadora precisa ser feito a pé. Posição 10. 99 Bend Road to Heaven. Todos nós já ouvimos falar da escada para o céu, mas espere até conhecer a 99 Bend Road to Heaven. Localizada na China, essa estrada aterrorizante serpenteia e contorce seu caminho através do Parque Nacional da Montanha Tiananmen. Como o nome sugere, essa estrada extrema apresenta 99 curvas fechadas desafiadoras, construídas a centenas de metros de altura. A construção da estrada levou 8 anos para ser concluída, com o projeto finalizado em 2006. Mas o mais interessante dessa estrada é como ela combina cultura, história e engenhosidade humana. Para chegar a essa estrada, você precisa primeiro dirigir até a Tongshan Ave, ou Avenida para o Céu. Curioso, não? As 99 curvas dessa estrada não são aleatórias. Na verdade, elas representam os 9 palácios do céu, e ao chegar ao topo, você certamente sentirá que ascendeu ao reino da divindade seres celestiais. A cereja do bolo é a Porta do Céu, um arco de rocha natural que se acredita ser a ligação entre os deuses e o mundo mortal. Eu queria ir até lá. E você, comenta aí. Posição 9. Gualian Tunnel. Antigamente, a única forma de chegar à vila chinesa de Gualian era pegar o caminho estreito e traiçoeiro esculpido diretamente na lateral das montanhas Taiyang.
Embora essa rota fosse incrivelmente cênica, a jornada era longa e árdua, e um passo em falso significava uma morte repentina. Os moradores locais não estavam esperando pela ajuda do governo para resolver o problema. Um pequeno grupo de pessoas se uniu e, em 1972, começou a escavar um túnel. Por que, ao invés de contornar as montanhas, por que não atravessá-las diretamente? O grupo era pequeno, composto por apenas 13 pessoas humildes, e embora quisessem que o túnel fosse escavado, eles não tinham acesso a equipamentos como escavadeiras ou explosivos. Então, quais eram as opções? A única opção era escavar manualmente. Sim, é isso mesmo. Foram 26 mãos e 5 anos para escavar um túnel de cerca de 1,2 km de comprimento, 5 metros de altura e 4 metros de largura. O túnel Gualian pode não ser o maior do mundo, mas considerando como foi construído, é impossível não reconhecer o esforço das pessoas que o fizeram com as próprias mãos. Na fase mais difícil da escavação, o grupo conseguia escavar apenas cerca de 1 metro por dia. O esforço foi tão árduo que 3 pessoas morreram durante o processo. No final, não apenas esse túnel na montanha mudou a vida dos moradores, proporcionando melhor acesso, como também se tornou uma grande atração turística nas últimas décadas. Porém, o túnel não possui barreiras ou iluminação, então os motoristas entram por sua conta e risco, especialmente à noite. Ele se tornou uma estrada tão desafiadora que os locais carinhosamente a chamam de estrada que não tolera erros. Bem ameaçador. Treme na base agora. Posição 8. A rodovia Pan-Americana. A rodovia Pan-Americana não apresenta os perigos típicos de estradas extremas, como curvas fechadas, penhascos íngremes com quedas longas ou até mesmo trechos não pavimentados. Então, o que torna essa estrada tão perigosa? Bem, são as pessoas. A maior parte da rodovia Pan-Americana é uma estrada comum. No entanto, há um trecho que passa por uma área fortemente contestada, e as chances de encontrar forças rebeldes locais aumentam à medida que você avança. Embora a Mãe Natureza seja conhecida por sua imprevisibilidade e implacabilidade, infelizmente, os seres humanos têm algumas semelhanças com ela. Não são poucos os viajantes que foram interceptados ao longo da rodovia Pan-Americana por rebeldes, sequestrados e mantidos reféns à espera de um resgate, às vezes por anos, enquanto outros se tornam prisioneiros por toda a vida. É o tipo de rodovia onde, se você absolutamente precisar atravessá-la, é melhor acelerar e não parar até chegar ao seu destino. Rezar também ajuda. Posição 7. Dalton Highway. Motoristas que se preparam para enfrentar a Dalton Highway, no Alasca, são aconselhados a levar o máximo possível de suprimentos, pois não há hospitais, hotéis, restaurantes ou postos de gasolina por um trecho de 600 km. Grande parte da Dalton Highway é de terra e feita de cascalho, tornando-a uma viagem extremamente perigosa, especialmente durante condições climáticas adversas. E as coisas não ficam mais fáceis nas subidas íngremes. Não é raro que um carro escorregue para baixo na estrada, caso o motorista não esteja atento ao dirigir um veículo com tração integral. Mas isso não é tudo que a natureza tem preparado para os motoristas. Como esse trecho de 600 km é tão desolado, quase sem vida humana, além de alguns viajantes ocasionais, a vida selvagem se sente seguro o suficiente para atravessar as estradas, e decisões de milésimos de segundo são o que separam o motorista de um acidente com um animal. Mas, se você tentar desviar, a estrada de terra terá outros planos para você. É uma situação difícil, e dirigir acima do limite de velocidade não é nada recomendado. No inverno, a Dalton Highway fica tão ruim e escorregadia que até os caminhoneiros mais experientes das estradas de gelo se recusam a cruzá-la. E as avalanches certamente não tornam a Dalton Highway mais atraente. Posição 6. Amur Yakutsk Highway. A Sibéria tem uma reputação histórica de ser uma das regiões mais inóspitas do planeta, e as pessoas que conseguiram sobreviver ali certamente são duras como aço. Embora viver lá seja difícil, até mesmo chegar à região é um desafio em si, como se fosse um prenúncio do que espera os viajantes. Conhecida como a Estrada dos Ossos, a Amur Yakutsk Highway leva você até uma das regiões mais frias do mundo por meio de uma combinação de duas rodovias, a R-504 Komiya Highway e a 360 Lena Highway, ambas sujeitas aos mesmos perigos, não importa o quão bem conservadas estejam. Essas rodovias são conectadas pela Lena River Ice Road, que é exatamente o que parece, uma estrada improvisada sobre o rio, aberta entre dezembro e abril, quando o gelo está congelado o suficiente para permitir a passagem de veículos. No entanto, nada é garantido, e a triste realidade da Amur Yakutsk Highway é que dezenas de vidas são perdidas ali a cada ano, com veículos caindo através do gelo instável.
A visibilidade na estrada atinge seu ponto mais baixo no único período em que ela está aberta, e chegar até a Ice River Road significa atravessar a neve traiçoeira, o que se torna ainda mais difícil após períodos de chuvas intensas. Quando as condições na estrada pioram, engarrafamentos de veículos 4x4 podem se estender por quilômetros, com todos torcendo para que seus carros não sejam engolidos pela lama. Posição 5. Zogila Pass. A estrada à beira do penhasco atinge uma altitude impressionante de 3.500 metros, e não há guarda-rails para impedir que você caia dessa altura. Essa estrada incrivelmente estreita atravessa a maior cadeia de montanhas do mundo, o Himalaia, e é não pavimentada de ponta a ponta. Deslizamentos de terra são comuns na região, e a falta de sinais de trânsito impede que os motoristas saibam o que está por vir ou quais áreas são mais propensas aos caprichos da natureza. A estrada das Zogila Pass serpenteia sobre os picos rochosos, conectando as cidades de Srinagar e Leh, na região ocidental do Himalaia. E é tão perigosa que fica fechada no inverno, quando os picos de neve de 15 metros e os ventos fortes tornam a estrada intransitável. Ela foi construída em 1947 para fins militares e é uma conexão crucial entre Lakta e Caxemira. Durante os meses de inverno, Lakta fica completamente isolada do resto do mundo. À medida que você percorre as Zogila Pass, não é difícil perceber os ônibus tombados e carros acidentados que não conseguiram chegar ao fim da jornada. Posição 4. Karnali Highway. Seguindo para outra área arriscada e rochosa dos Himalaias Ocidentais, no Nepal, temos a aterrorizante Karnali Highway. Essa estrada é tão perigosa que cerca de 50 pessoas morrem por lá todos os anos, tornando a viagem ao longo dessa autoestrada de 250 km quase uma espécie de missão suicida. Mesmo quando não é temporada de monções, essa estrada está entre as mais perigosas do mundo, graças à sua superfície extremamente empoeirada, que prejudica a visibilidade, especialmente nas estreitas passagens. E para piorar, todo esse pó levanta e dificulta a visualização dos deslizamentos de terra, rochas caindo, buracos e seções alagadas, além das enormes quedas verticais das falésias incrivelmente íngremes. Não é uma estrada para os fracos de coração e é melhor evitá-la a todo custo. A Karnali Highway é tão traiçoeira que a polícia proibiu até mesmo a dirigir à noite devido ao número de acidentes fatais que ocorrem, além de 85% da estrada ser considerada insegura. Posição 3. North Yungas Road, Rodovia da Morte. Se um dia você se encontrar dirigindo na Bolívia e ver placas indicando a North Yungas Road, também conhecida como Rodovia da Morte, é melhor dar meia volta imediatamente. Com menos de 80 km de comprimento e uma elevação de 4.600 metros, essa estrada coloca os motoristas em um ar rarefeito, o que literalmente pode tirar o fôlego. E se o ar fino não for ruim o suficiente para você, o motor do carro também sofre bastante. A estrada, que liga La Paz, é uma via de uma única faixa, com quedas verticais de até 1.000 metros em direção à selva amazônica abaixo. A vista é de tirar o fôlego, e também a vida, se você não for cuidadoso. E se as falésias vertiginosas não forem o suficiente para os amantes de emoções fortes, a North Yungas é ainda mais desafiadora com mais de 200 curvas fechadas. Navegar por todas elas, com a neblina densa da região, enquanto tenta evitar deslizamentos de terra e queda de rochas, é quase impossível. Até 1994, cerca de 300 viajantes morriam a cada ano na Rodovia da Morte, e lápides improvisadas estão espalhadas ao longo da estrada, onde pessoas caíram para os ravinas abaixo. Com o tempo, algumas partes da estrada foram desviadas para duas faixas, facilitando o tráfego. Mas ciclistas ainda vêm de todo o mundo, com alguns falhando e caindo para a morte. Às vezes, é melhor não desafiar a natureza. Posição 2. Kilar Topangi Road. Com pouco mais de 100 km de extensão e uma elevação máxima de 2.500 metros, essa estrada oferece zero guarda-rails para impedir que os motoristas caiam no abismo. O simples fato de que essa estrada existe já é impressionante. Se você não tem nervos de aço e habilidades profissionais de direção, é melhor evitar essa via. Aberta apenas durante os meses de verão e completamente não pavimentada, a estrada exige que os motoristas andem devagar, desviando de buracos e pedras grandes que caíram ao longo dos anos e provavelmente nunca serão retiradas. Há um trecho de 10 km que é particularmente perigoso, com um saliente rochoso que parece pronto para desabar a qualquer momento. Construída há centenas de anos pelos moradores locais, a Kilar Topangi Road nunca foi reparada desde então. E a estrada é estreita o suficiente para que apenas um Jeep passe por vez, o que significa que um erro pode levar o veículo a cair desfiladeiro abaixo. Posição número 1, Skipper's Canyon Road.
A Skippers Canyon Road, localizada na Nova Zelândia, é uma das estradas mais assustadoras e perigosas do mundo. Com pouco mais de 25 km de extensão, essa estrada foi esculpida à mão por mineradores há mais de 100 anos e continua tão estreita e perigosa como no dia em que foi criada. A estrada começa na Corona Creek Road pavimentada e vai até o Skippers Campground, cruzando a face do cânion a uma altura vertiginosa, com vistas para o rio Chotover abaixo. Atualmente, a via é mais utilizada por ônibus de turismo, dirigidos por motoristas habilidosos e cuidadosos que enfrentam os desafios da estrada, e por empresas de aventura que querem proporcionar aos seus clientes uma experiência emocionante com a visão de um desfiladeiro mortal ao lado. Aqui, qualquer movimento em falso, por menor que seja, pode fazer o veículo cair, já que não há guarda-rails para impedir a queda. Além disso, em certos pontos, a estrada se torna tão estreita que dois veículos não conseguem passar ao mesmo tempo. Quando isso acontece, um dos veículos terá que dar ré até encontrar um espaço mais largo. Infelizmente, acidentes fatais acontecem com frequência, e em 2021, 185 pessoas perderam a vida nesta estrada. E aí, qual dessas estradas mais te impressionou? Teria coragem de enfrentar alguma delas? O mundo está cheio de lugares fascinantes, mas nem sempre eles vêm sem riscos. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no Mix AF e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas explorações pelo passado e pelo futuro. Lembre-se, aqui, o comum não tem vez. Até a próxima aventura, e cuidado por onde anda!